Pessoal, hoje nós estamos no 6º podcast do IB House Podcast. Hoje a minha patroa, parceira da minha vida, não está aqui, né? Alguém tem que trabalhar, afinal de contas. Mas estamos num podcast excepcional que vocês vão gostar, em parceria também com a Nortes Incorporadora. Você que gosta dos melhores projetos na Zona Sul de São Paulo, a Nortes tem um recado para falar para você agora. Travagin, obrigado pela visita, por nos receber como Ibirapuera House. Travagin, para quem não sabe, é um dos responsáveis pela incorporadora Nortes. Nós estamos aqui no Itaim Bibi, no finalzinho da Clodomiro Amazonas, um dos melhores projetos, né, Travagin? Vamos falar bem rapidinho para mostrar o vídeo pro pessoal. 50 metros da Faria Lima. 204 e 209 metros. 3 suítes e 3 vagas. Arquitetura Arthur Casas. Melhor negociação do Itaim com a Ibirapuera. Se você procura o melhor preço por metro quadrado, no miolo do Itaim, na melhor localização, na parte comercial e residencial ao mesmo tempo, procure nosso time da Ibirapuera House, curte, comenta e compartilha e aproveita esse vídeo e até a próxima. Voltando agora aqui para a mesa, nós vamos falar com o responsável da parte jurídica e tem uma imobiliária que fala da parte comercial, junto com um advogado também, especialista, que já sentou nessa mesa. Seja muito bem-vindo, Hélio, ao nosso canal. Doutor João Leite, a gente já conhece, já é da casa. Hélio, é Hélio Garcia, certo, Hélio? Certo. Maravilha, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, É um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. E eu quero ouvir um pouco aí sobre você, vamos bater um papo, né, explicar um pouquinho aí como é que é o seu mercado comercial. Porque hoje a maioria das pessoas pensam que ser corretor de imóveis, né, que eu nem expliquei um pouco a vida do Hélio Garcia, você não é só corretor, né? Você é corretor e advogado. Quantos anos aí? Isso aí, sou advogado de formação, mais de 13 anos aí. 13 anos nessa guerra. Exatamente, Que mas legal. atuo na área imobiliária já vai para uns 20. Uns 20 anos. É por aí. Hélio, eu não sei, nós somos corretores, né? Aqui na mesa, eu vejo de uma visão macro dos nossos clientes, como um todo, que o corretor ele é mal visto. Ele é mal visto como uma pessoa que não vende, que não tem dinheiro, um lascado. E nessa mesa, graças a Deus, só está sentando corretores prósperos, né? E por que você veio? Eu vi hoje no seu currículo que você trabalha na parte comercial, na linha B2B, B2C. E explicar para mim como é que você entrou nessa área. Como é que surgiu isso? Vamos lá, vamos explanar um pouquinho aqui da minha história. Eu iniciei aqui a minha trajetória na área imobiliária, prestando serviço para a rede de varejo, isso legal. Literalmente há 20 anos atrás, mais ou menos. Como advogado, como é que surgiu esse mundo? Era um misto, né, de comercial barra jurídico, né, vamos dizer assim, trabalhando com expansão de rede de varejo e gestão de contratos também dos aluguéis que essa turma tem. Só né? com locação. Só com locação. Sensacional. Só com locação. Rede de varejo, de forma geral, eles operam, né, as unidades deles, né, mediante o modelo de locação. Sim. Pouquíssimos operam com imóveis próprios. Se for de imóvel próprio, é alguma coisa muito estratégica, né? Diferente aí um pouco, né, do que a gente conhece, do residencial, do tradicional, né, do tradicional, vamos chamar o tradicional, é isso aí, né, no comercial tem muito mais estratégia por trás dos negócios do que as pessoas costumam imaginar. Mais dados, né? Muito mais, né? Hoje a gente trabalha bem direcionado com isso
Então, minha história começou lá, há 20 anos atrás. Você viu a oportunidade. Se eu vejo? Se você viu lá atrás. Sim, com certeza. Qual foi a principal dor que você viu naquela época? Naquela época, eu acho que, principalmente pela minha idade na época, foi um complicador, porque eu era muito jovem ainda. E nessa época, representando redes de varejo, que muitas delas estavam ali instaladas nos grandes shoppings, né, do Brasil de forma geral. E naquela época você ainda tratava ali com, eu chamo dos cabecinhas brancas, sim, né? Sim. Aquela turma que eram os donos de fato, ou tinha algum tipo de participação. De padaria ali. Exato, né? Então você chegava ali né, era muito jovem ainda para atuar nesse mercado. Mas aí, obviamente, da minha parte, eu tinha que ter muito estudo, muitos dados para, de fato, você ter a atenção correta para o que você vinha buscando ali naquele momento, né? Então, acho que isso daí foi uma questão para mim na época. E você começou com quantos anos? Eu tinha 22 anos por aí. Era o seu primeiro emprego ou não? Não. A história é longa. A história é longa, Cassiano. Quantos anos você começou? Rapaz, assim, que eu posso dizer, né, com 9 anos de idade eu já lixava carro. É mesmo? Que legal. Então, foi muito cedo, né, a minha história. Lixando o carro. Como funilaria, né? Ajudante ali, né? O que dava para fazer, a gente fazia, ganhava por dia. Por dia ou por carro? Por dia, era por dia. Olha que né? E, obviamente, né, eu sou o mais velho, né, dos irmãos. Quantos irmãos? Ao todo somos em 6. Vocês mandam abraço para eles, pô. Abraço para a família, abraço para a família toda aí. Né? Você é da capital? Sou da capital. Então, na época, a família não gostou muito, né? Porque foi uma atitude minha de ir atrás de um trabalho, né? Com 9 anos de idade. E aí a família me proibiu de ir, né? Enfim. Né? Não precisa, é muito novo. Era muito novo, né? Era muito novo, de fato. Verdade. E depois eu retomei, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu retomei. Novo também. Novo, muito novo. Também. Né, retomei trabalhando em lojas de bairro, né, atendendo ali, comecei a mexer com máquinas de lavar, refrigeração, era uma coisa assim, nada a ver com a minha vida hoje, né? Sim. Mas começou por aí, né, minha vida profissional, com 18 anos ali. Já começou a lidar com o público desde criança? Desde criança. A lidar com o dono do carro, com o verdade, patrão. Verdade. Nunca tinha caído essa ficha, Cassiano. Comprava tinta. Comprar tinta, que não sei o quê. Tempo todo fazendo alguma função ali nesse sentido e lidando com o público, né? E aí, mais ou menos, ali na 18 anos, né? Eu falei, bom, o que eu quero ser da vida, né? A sociedade acaba cobrando. Né? O que eu quero ser da vida, né? E na minha história, eu fui o primeiro da família a ir fazer uma faculdade. Ninguém tinha feito faculdade ainda na família inteira, não conseguia nenhuma instrução. Olha a minha pergunta na época, né? Eu ingênuo, né? O que eu preciso fazer aqui para entrar numa faculdade que eu nem sabia, né? Eu prestar vestibular e tal. Olha que legal. Aí eu falei, mas qual que é o seu sonho? Eu falei, eu vou ser delegado de polícia. Queria ir para a esfera da segurança pública. Queria ser delegado de polícia. Por que eu preciso estudar para ser delegado de polícia, né? Que legal. E não tinha internet, né? Imagina. Não tinha internet. Não tinha esses acessos. Tinha que ir na biblioteca da escola. Ou da biblioteca pública. Pelo menos a minha época é essa. Era exatamente isso. Isso. Tem que prestar um vestibular para estudar direito. Então tá. E como é que eu passo nesse vestibular, né? E você, doutor, era assim também? Olha, eu tive uma trajetória bem parecida com a dele, sim. Iniciei muito cedo, escola pública. Também, então, né? Legal. Sua superação aqui nessa mesinha. Exato. Lembra que eu falei no podcast anterior? Todos nós temos que ter um DNA de vendedor, desde cedo. Porque a vida nos propõe isso, né? Ou a gente vende mercadoria, ou a gente vende a si mesmo. Exato. Né? Tudo corre atrás de vendas, né? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Que legal, doutor. E novamente aqui agradecer ao Grupo Ibirapuera House por essa... Imagina, você é da casa. Fazer parte desse projeto novamente. Só a cadeira é cativa aqui. Muito obrigado, viu? E também agradeço aqui pelo Dr. Hélio, da HG Patrimonial, uma história brilhante. Eu acompanhei ele desde o início de carreira. É isso, é até bom até te cortar. Gostoso.
Fala o seu Instagram. Então vamos lá. É HG Patrimonial, arroba HG Patrimonial. É isso aí, Pra certo. te seguir no Instagram. Isso aí. Então você que está olhando agora aqui, ó, segue o homem aqui, essa fera aqui, vai falar muito conteúdo da parte comercial. Segue ele, HG Patrimonial, certo? Certo. E, coincidentemente, nós temos a sede própria do escritório, então fica no mesmo prédio comercial que a Vocês HG se conheceram Patrimonial. na mesma sede, no mesmo conjunto lá. Não, na verdade, eu conheço ele já desde mais de 15 anos, desde que nós estudamos junto em cursinhos, né, nessa área aí do direito. E ele montou a Então, empresa dele no mesmo prédio. Ao passar do tempo, a gente hoje, graças a Deus, a gente está alocado no mesmo prédio comercial, mas a nossa história de vida é longa. A gente veio com essa parceria de 12 anos junto e hoje eu... Bom que ele é São Paulino e você é corintiano, né? Exatamente. Entendeu? Futebol, Corintiano, que sofre parte- menos. Sofre menos. Sofre menos. Exato. Né? Tem A parte- três mundiais, Por né? isso que o advogado sofre mais. Tá Então, certo. essa brilhante parceria e amizades ao longo de décadas, né? E é muito bonito isso, porque E é eu difícil, né, acompanho doutor? a trajetória dele, né? Veio de outra empresa, hoje ele tem o grupo dele, praticamente ele é o CEO da empresa dele. Legal. E eu participo juridicamente, então assessoro ele. Claro que ele tem Assessora outros ele. pares também de outras áreas específicas do direito, mas nós estamos juntos aqui e uma oportunidade muito boa de somar aqui para o grupo Ibirapuera House Doutor. e fazer parte dessa história também. Doutor, você faz parte da nossa, você sabe muito bem disso, a gente é grato muito pela prestação de serviço que você nos assessora, né? As mesas que nós sentamos, o senhor sabe, né? Lembro, nunca esqueci do primeiro dia que você foi lá Não é? me Então, visitar. sou muito grato porque, principalmente pelo seu coração. Né? É difícil, Hélio, fazer parcerias hoje nesse mercado e está até na minha cola aqui, falar sobre parcerias. Hoje está muito difícil achar pessoas certas, porque ninguém faz nada sozinho, doutor. Então, se você está nessa mesa, nós temos que dar honra a quem tem honra, a quem merece honra. Né? Então, vocês dois estão nessa mesa justamente por isso. Então, obrigado. aqui nessa mesa são pessoas que merecem ter honra. Porque as pessoas lá fora precisam entender que existem pessoas bem-sucedidas, de um histórico de superação. Então, eu, posso falar até pela Elaine, que não está aqui hoje, nós estamos selecionando as principais pessoas que ainda o Instagram não chegou ainda. Então, curte, comenta e compartilha. Manda só para quem você gosta. Não esquece de deixar nosso Instagram. Né? E fala o seu Instagram, doutor. Deixar o meu Instagram para vocês acompanharem as nossas notícias e informações é @Niedzelska-Advogados. Repita. Niedzelska-Advogados. Vai estar Isso, embaixo igual a Jovem Pan. do vídeo. É isso, então... Então, meu maravilha. professor esse dia brincou, tinha um slogan numa determinada rádio que eles colocavam assim, sua notícia a cada meia hora. Hoje já não dá mais tempo, né? Hoje a sua notícia a cada X segundos. Sim, esse mundo tá... Nós vamos falar sobre isso, está muito rápido e as pessoas estão perdendo a mão. Eu estou percebendo, mas não quero fugir muito do foco. Né? Vamos lá. Hélio, estávamos falando do seu crescimento, né? Chegou nos 18 anos, você é delegado. E aí? Isso aí. E aí fui estudar, né, o direito, que, aliás, foi uma ótima opção para mim, porque eu uso o direito até hoje. Né? Quem te deu o norte? De estudar o direito, era um sonho de ser delegado, então eu tinha que estudar o direito. Quem te falou, olha, faz o vestibular para direito? Quem te falou? E foi por iniciativa própria. No feeling. No feeling, né? Você vai ali, vai atrás, é isso aqui que eu tenho que fazer. E aí, no decorrer, né, de todo esse estudo e tudo mais, o direito, acho que ele tem uma coisa que poucas áreas têm, né? É um leque de oportunidades muito grande, muito grande. Na verdade, você pode atuar em qualquer área que existir no mundo. Sim. Então, foi isso que aconteceu. Eu comecei a descobrir coisas que eu ainda não sabia. Entendi. Né? E uma delas, que eu até brinco, que a área imobiliária para mim não foi uma escolha, né? Eu fui escolhido. Você foi escolhido. Né? E isso de fato aconteceu há 21 anos atrás, 21 anos já. quando eu fui fazer um primeiro trabalho voltado para isso, para uma rede de varejo. Na verdade, eu entrei nisso fazendo uma consultoria jurídica, uma coisa muito pontual, Consultoria jurídica. para contratos de licenciamento de marca. O que é isso? Licenciamento de marca, resumidamente, ele é uma franquia light. Olha
Olha só. Tá? É mais ou menos é um contrato de franquia com condições mais tranquilas de você tratar. Né? Então você tem uma liberdade maior. O licenciado ele tem uma liberdade maior de gestão do que um franqueado. Tá? Então eu brinco que é uma franquia light. Né? Então começamos por aí, que também já era um mercado novo, mas né, já conhecia contratos, conhecia a área jurídica, então basta você conhecer um pouco melhor o negócio do qual você vai mexer ali. Aconteceu, foi deu super certo, e na sequência me indicaram para atuar na área comercial / jurídica para essa rede de varejo, né? E a gente começou por aí. Né? Desbravar a terra. E aí a gente começou a desbravar a terra. De fato, na época, era um tipo de projeto muito inovador da forma que era feito, né? De uma forma com escala, de uma forma da qual a gente atendia já diversas redes de não só varejo, mas laboratórios, né? Empresas que precisam de capilaridade para suas unidades de negócio, né? Que tem capilaridade no mercado nacional. E isso foi crescendo aí o nosso serviço, e a gente vai, né? E a gente até brinca que você foi picado uma vez nesse mercado, amigo. Uma vez visto, jamais será desvisto. É bem por aí. Que legal. Bem por aí. Legal. Então, começou daí a minha trajetória na área imobiliária. Por um tempo, eu resolvi falar, vou trabalhar na área jurídica especificamente. Aí montei escritório de advocacia, né? E quem eram os clientes, né? Eram as redes de varejo e 90%... O seu cliente, então, era o locatário. Locatário. O locatário. Os locatários... Eram nossos principais clientes. Te procuram, falavam a sua dor, a dor deles para você, né? Para a sua empresa. Olha, eu quero montar uma rede de fast food no Piauí inteiro e eu preciso em Teresina e nas outras cidades, é isso? Esse é um dos braços, né? Que aí a gente chama de expansão da rede de varejo. Puxa vida. Né? Então, um dos braços, um dos nossos negócios, ele está direcionado para isso. Né? Então, é justamente para ampliar a sua rede ou melhorar, né, os seus pontos comerciais, porque isso também pode acontecer. Porque, afinal de contas, você instala ali uma unidade de negócio e todo o entorno, com o tempo, ele muda. Né? E pode ser para melhor, dependendo do teu segmento, como ele pode ser para pior. Gerando né? economia. E aí a gente tem que avaliar isso e entender se é um momento de troca de ponto, de ampliação da unidade, porque também está indo super bem, então a gente tem que ampliar. Né? Então, é por isso que eu falo que é tudo muito estratégico, né? Muito dado. Sim. Então, a gente toma essas decisões e apoia essas redes na execução. Né? Quando eu falo execução, se precisa mudar a unidade, você vai mudar para onde? E aí? E Se não tiver terra? E aí, para onde você vai? Se não tiver lugar para você, o que faz? A gente tem que Dá um jeito. criar. Né? Criar. Se não tem... e eu vou ser bem claro para você aqui, Cassiano, 98% das vezes não tem. É criar mesmo. Não tem. Bater na porta. Olha, Você criar... Sua casinha, quer vender sua casa. É bem isso daí. É mais ou menos isso. Aí você vai estruturar, como uma incorporação faz, né? Talvez um trabalho bem parecido, só que mais estratégico, porque você está de olho numa questão de fluxo de pessoas, qual é a renda... Mobilidade, qual é a renda que circula por ali, se está condizente com o público que você gostaria para a tua unidade de negócio. Então tem... Top. Me corrija se eu estiver errado. Hélio, esses números vêm da sua empresa ou já vêm do seu cliente locatário? Porque eu acredito que ele também tem esses números demográficos, né? Para poder, olha, acho que aqui nessa região dá para abrir uma filial minha, porque tem pessoas com X rendas, com os filhos de X idade, assim, assado, então a minha mercadoria vai atender essa dor. Ou você tem que fazer também esse censo demográfico para ele? Existem as duas formas, Cassiano. E você também pode monetizar? Posso sim. Hoje, obviamente, essas redes de varejo, falando de varejo especificamente, eles têm, de fato, acesso a muito mais informação do que... E não faz muito tempo, tá? Se você pegar
5 anos para trás já era uma outra forma de fazer isso, né? Mas hoje elas têm acesso, ela vem com, vamos dizer assim, o pedido mais pronto, né? Hoje a gente trabalha muito mais numa micro-região do que numa macro-região, né? Então, a macro-região, ele já consegue ter essa identificação onde que falta ele colocar a unidade de negócio dele, né? A micro já é um pouco mais complexa, porque de fato precisa ali de uma atuação mais direta. E muitas vezes esse cliente, às vezes ele não tem braço para fazer, essa é a verdade. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Hélio, ninguém faz nada sozinho. Eu gostei disso, acho que a gente deve usar como slogan. É verdade, Hélio, porque assim, eu acredito né? Esses seus clientes, eles já entenderam esse jogo faz muito tempo. Ah, com certeza. Né? Então, eles precisam dessa ajuda, né? Com certeza. Essa é a dor principal. E no bate-papo informal nosso, você comentou para mim que a questão da locação, né? O custo da locação para o locatário representa mais do que o primeiro, que é o RH, né? Então, para ele ter o lucro líquido dele lá no finalzinho, o custo da locação, aí você tem que ajudar bastante com o proprietário, correto? Perfeito. Como é que faz essa guerra? Como é que você fica nesse meio desse combate aí? E aí vai entrar a corretagem. É uma luta. Aqui é uma gestão mesmo, né, desse contrato que a gente faz. Esse contrato ele prevê várias coisas que têm um viés financeiro no negócio. Desde custo mensal, como a locação, como um custo, se a gente falar de shopping centers, por exemplo, a gente tem 13º aluguel, talvez poucas pessoas conheçam isso. Lá em dezembro você paga um aluguel dobrado. Para algumas operações, você paga aluguel 50% maior em maio, você paga 50%, que é época, Dia das Mães, épocas festivas. Né? O shopping já sabe o fluxo, isso é tudo ele já monta a campanha, né? Sim. Então, assim, o que eu aprendi? Não existe café de graça. Mas nunca. Então, quando alguém está pagando sobre aquele carro que vai ser... Não tenha dúvida. Muitas vezes o locatário ele não tem essa expertise da HG patrimonial em direcioná-lo, em assessorá-lo nessas cláusulas são importantíssimas. Entendi. Porque depois aí impacta na negociação, assessoria tanto da HG quanto do seu escritório. Por mais que nós, advogados, sejamos muito técnicos em cláusulas, essa parte de negociação, às vezes a gente tem um pouquinho de conhecimento que a gente lidar isso com o dia a dia. Mas a expertise dessa empresa HG, ela vem junto com esses clientes para alertá-los e ter uma saúde financeira, porque senão o susto que ele toma numa época festiva, absurdo. Ele precisa provisionar esse... Ele tem que guardar todo mês. Tem que fazer igual formiguinha. É exatamente pode isso. Contar... Então é uma sinergia, o trabalho fino do jurídico, respeitando cláusulas, princípios contratuais, mas essa parte específica de negociações aí que é bem técnica. Bonito de ver, eu adoro ver negociações. E até uma dúvida que eu tenho, né, doutor? E, Hélio, é a praxe do mercado de shopping center ter uma parte a mais no Dia das Mães, no Natal? Praxe. E muitas vezes nem está muito claro isso no contrato, viu? E acho que é legal a gente comentar isso. Por isso que vem a questão técnica da coisa, né? E não quebra. Existe um conglomerado. Os caras não devem quebrar isso aí. Os donos do show. Quebram? Quebram. Tem que conversar bem. Tem que conversar bem, no amor, dependendo do franqueado. Né? Exatamente. Vai do interesse das partes, né? Vai do interesse. Você tem uma marca legal para entrar? Período também. Também. Você tem uma marca legal para entrar, você tem uma marca legal que compõe o mix do shopping de produtos ali, que é de interesse também do shopping. Tem que ser interesse do proprietário também. Também, com certeza. Tem que falar o controle de mix que o shopping tem é uma das coisas mais importantes, né? Porque você não pode colocar 5 quiosques de produtos de celular, como você vê hoje em dia. Semelhantes. Não dá. Vamos brigar. Bom, a concorrência era saudável até um determinado momento, né? Os concorrentes, eles gostam de estar próximos dos concorrentes, por incrível que pareça. Olha só. Mas é verdade, eles gostam de estar próximo do seu concorrente, mas não dá para você ter 5. Existe uma limitação, e esse controle é muito importante. E claro que você... tem uma certa confiança aqui
desse inquilino, né, desse operador, mas você, sendo um operador de alguma dessas redes, desses produtos, você também tem que ficar atento. Porque se você tem um impacto direto aqui no teu faturamento por detrimento da entrada de um outro concorrente, automaticamente você tem que chamar ali o locador para a mesa, porque a margem do varejo ela é muito pequena, ela é muito curta. Né? 10, 15%? Na última linha? Na última linha. Depende muito do segmento. Tá, Cassiano? Mas assim, normalmente os maiores faturamentos que você imagina, né, são aqueles que deixam o menor resultado lá embaixo. Então, se você não tiver... Menos de 10. Menos de 10, com certeza. Se você não tiver uma gestão difícil assim... empreender nesse país, né? Não é fácil, não. E a sua pergunta foi interessante. O shopping está disposto a negociar. A resposta tem que estar aberto, porque assim, inclusive ontem foi um tema da minha pós-graduação. Mandar um abraço aí para o professor César Peghini, da Escola Paulista, da Escola Brasileira de Direito, da EBRAD, e ele fala que tem um princípio implícito no Código Civil, que é o princípio da renegociação. Então, era um tema polêmico da pós sobre interpretação de contratos, cláusulas de rescisão de contrato. Ele fala que isso é fundamental para você lidar com contratos. Então, se você não tiver esse gapzinho de renegociação, saber os momentos certos, os porquês, né, as variáveis... Para ouvir, né? Exato, não simplesmente entrar com uma ação de rescisão contratual, pedir uma extinção do contrato por um motivo X, Y, Z, por N motivo, uma pandemia ou outros assuntos mais mudança de capacidade econômica, precisa ter essa renegociação implícita. Então, quem não é do ramo e tenta já entrar de cara num shopping center, às vezes se não tiver uma assessoria por trás, talvez ele quebre ali nos primeiros anos, nem nos primeiros anos, acho que nos primeiros meses. Porque é sensacional isso, doutor, que você está comentando, por quê? Pelo que eu entendi, o que a HG faz, né, junto com a Niedes Elski Advogados, também na assessoria, é o seguinte: eu quero ter uma loja no Shopping X. Peraí, a sua mercadoria fala com esse shopping? Vou me entender melhor? Puxa vida, eu quero vender essa caneta aqui no shopping. Peraí, será que as pessoas que passam no shopping, elas vão consumir vocês também fazem essa pesquisa, ou Sim. não? Ou o shopping te entrega? A gente tem acesso a esse tipo de dado, mas com certeza... Pela micro, que você comentou. Pela micro. Pela micro. Pela micro. E com certeza a gente... hoje, obviamente, as redes mais estruturadas, ela já tem feito essa lição de casa, né? Agora, se você pega um franqueado... Novo. Que tem vários. Se você pegar... historicamente aqui, vamos dizer em percentual, né, de fechamento de franquias, de fato, como o doutor falou, muitas delas às vezes não dá o primeiro ano, não consegue chegar no primeiro ano, e muito pelo fato de ou uma condição contratual da qual ela não esperava, ou um ponto mal escolhido, mal assessorado. Muitas vezes não tem uma assessoria dele, né? Da forma que a gente faz. A franqueadora, ela também não tem braço suficiente para fazer isso. Ela tem a parte dela de aprovação do ponto. Mas ela tem ali, vamos dizer assim, um checklist básico, da qual o franqueado, a maioria dos casos, ele é o responsável em buscar esse ponto e apresenta para a franqueadora. Ela valida. Ela vai ali no checklist dela de 4, 5 itens, está cumprindo, são itens básicos. Passa aquilo, ok, coloca para dentro. Né? E aí o cara começa ali a operação dele. E boa sorte. Né? Mas é uma das coisas que eu acho que o mercado ele ainda é um pouco carente disso. Né? E vice-versa. Eu acho que o próprio franqueado, às vezes, ele ainda não interpretou que ele precisa de uma assessoria além do que ele está percebendo ali pela franqueadora, para justamente ele ser mais assertivo na escolha dele. E é até importante você que está vendo esse vídeo, que pretende, né, comprar sua franquia, independente do ticket dela, pesquisa com o time da HG Patrimonial, com o Dr. João da Niedes Elski Advogados, eles vão dar a melhor assessoria para vocês, porque não é brincadeira. Porque no final das contas, a corda sempre vai estourar para você,
lá no shopping. Então, conversa com os meninos, eles vão dar a melhor assessoria. E se você não curtiu, curte, comenta e compartilha também esse podcast aqui de milhões de reais. Porque assim, empreender no país é muito difícil, né? E te ouvindo, né, Hélio, eu já lembro de milhares de clientes que nós temos que são os franqueadores do negócio. E o franqueador, ele quer vender o game dele. Olha, eu validei o meu projeto ele já está validado em várias praças do país, você quer comprar? Olha, eu te prometo uma empresa forte, pujante, e eu quero um retorno em cima de X% e acabou, e enfim. O franqueador entra na intermediação ou é o franqueado que assina com o shopping lá? Explica um pouco para mim, eu não entendo nada disso, eu acho que é importante para a audiência também saber. A maioria dos casos, Cassiano, o contrato, por exemplo, é feito direto com o franqueado. Franqueador. Né? Pode existir ali uma participação neste momento da franqueadora, né? Mas nem todas participam. Tá? Eu acho que talvez até a minoria participa desse momento de discussões de cláusulas e tudo mais, que é super importante, né? E então fica ali sempre na conta do franqueado. Né? É ele que está assumindo ali a condição. Mais de 90% dos casos é assim. É o franqueado. Sem falar nomes de empresas, evidente, né? O franqueado que comprou, está começando a emprender. Perdeu o emprego, saiu, pegou toda a rescisão dele, olha, maioria dos casos, né? Eu imagino. Olha, não quero mais ter patrão, olha, bater o cartão 8 horas da manhã, 17h48 ir embora, não quero mais essa vida e vou seguir em frente e vou começar a vender X mercadoria no shopping. Me tira uma dúvida, né? Numa média na sua carteira hoje, quanto tempo que esse dinheiro retorna para o franqueado? Depende muito do tipo de negócio que ele está escolhendo para operar. Tá? Na média, 24, 36 meses. 36 meses. Por aí, na média. Mas volta o valor, tirando lucro, alguma coisa, ou o valor do investimento? O valor do investimento. O valor do investimento. Ele, para tomar água 3 anos, volta todo um belo prazo. Entendi. Pagando funcionário, tudo mais. Não, já tudo considerando tudo isso. Já considerando isso. E aí, obviamente, a gente está aqui considerando uma unidade, que está funcionando bem, que está apresentando um faturamento dentro do esperado ou até superior, né? Então, assim, a gente está considerando que não teve nenhuma pedra no caminho. Como franqueado escolhe o franqueador? Isso é importante você falar. Vamos lá. E aí, de novo, né? Também, pode provocar mesmo. Eu tô vendo. Pode provocar mesmo. O pessoal precisa saber isso aí. De novo, hoje, eu acho que essa escolha ela está sendo mais cautelosa. Por parte de pouco do franqueador. O franqueador que escolhe o franqueado? Ele está sendo mais cauteloso nessa escolha do franqueado. Sensacional. Tá? Por que isso? Justamente porque, com o passar do tempo, esse franqueador ele está percebendo que o insucesso das franquias dele tem um impacto direto na marca que ele criou. Então, hoje a maioria dos casos, eles já estão trabalhando no caminho inverso. Eles estudam muito mais, né? O Cassiano que abriu uma franquia de alguma coisa. Eles vão mergulhar na tua vida, principalmente para saber se você vai ser um bom operador para aquele negócio. Tá? Então, hoje eles estão mais cautelosos nesse sentido. E a saúde financeira também, né? Com certeza. Isso é básico, vem ali na primeiro item. Feijão. É o primeiro item. Né? Tem saúde financeira. Depende das vendas lá da ponta, ou se ele aguenta, né? Perfeito. Entendi. Porque existe todo um planejamento, né? Obviamente, financeiro ali para você entender quanto tempo você precisa ter fluxo de caixa e tudo mais, né? Para você segurar ali o negócio. Todo mundo sabe, qualquer negócio que você vai abrir, você tem um tempo de maturação. Claro. Né? Claro. Então, isso já é previsto também. O franqueador, ele tem uma média, né? A maioria trabalha nessa média. Né? Eu costumo dizer que eu sou o mais pé no chão possível. Eu trabalho ali qual que é o pior cenário. Sim. Né? E aí o pior cenário é o que eu vou considerar.
Se a gente atingir né, do cliente. se a gente atingir a média, a gente já está num lucro mais rápido. Amém. Né? Amém. Então, hoje o franqueador ele vem tendo mais cautela nessa Porque é a escolha. imagem dele, né? Com certeza, porque né, a gente percebe nas épocas de crise que nós temos. O Brasil é um país volátil, né? Demais, né? E tudo bem, a gente aprende a dançar esse jogo. Todas as esferas, a gente aprende a dançar essa música, Sim. né? E aí as pessoas têm que entender o seguinte: não adianta você simplesmente... Está tendo muito desemprego. Então, estamos numa fase muito de desemprego, a pessoa recebe a rescisão dela, teve mais uma grana ali guardado, vou investir numa franquia que é mais seguro. Porque já existe ali uma técnica, já está validado, então né, é mais seguro. De fato, acho que talvez de fato seja mais seguro você operar naquele formato, porque você já tem uma estrutura por trás. O problema é que as pessoas esquecem que aquele negócio depende dela, não da franqueadora. Exatamente. Né? Ela é a ponta. Até mesmo a escolha do ponto. A escolha do ponto eu gostaria de provocar o doutor Hélio aqui também, eu fico curioso. Às vezes ele vai no shopping tomar um café, aí ele para, ele fica olhando. Falou, João, mas essa loja aqui, ó, ela deve ter um aluguel um pouquinho mais caro, porque ó, a entrada do shopping, comentou do Shopping Cidade Jardim, tem algumas lojas estratégicas no térreo. Por que o térreo? Exato, essa pergunta eu vou fazer para o doutor Hélio. Por que lojas de rua, às vezes, tem que ser de um lado da rua, sentido, por exemplo, determinado bairro, do que do outro? Uma farmácia, às vezes um mercado. Eu queria entender um pouquinho dele, essa minha curiosidade. Também é pela pesquisa da microrregião ou não? Eu não acredito que seja... Isso daí já é mais técnico. Eu acordei e vou fazer aqui. Tem dados por trás, obviamente, né? Mas é bem técnico esse tipo de escolha. Tanto para shopping ou complexos, né, comerciais, porque além do shopping hoje você tem os strip malls, você tem ali algumas galerias, você tem alguns formatos, né, de áreas comerciais, né, e também rua, né, e até para vocês, né, achar um pouco engraçado aqui, eu às vezes acho engraçado, às vezes até para você saber que lado da rua que bate o sol. Claro. Então, assim, por que você está na mesma rua e você, muitas vezes a olho nu você não percebe, mas por isso que você tem que fazer uma contagem, tem todo um trabalho por trás para você interpretar por que um lado daquela rua tem mais fluxo de pessoas, porque do que o outro. Isso é fato. Quanto mais gente, mais venda. Sensacional. Isso é fato. Então você tem que saber isso, né? Quando você anda numa calçada, você está circulando ali numa área comercial que você está passando na frente de uma loja, ou você está ali meio-dia, você está na rua andando, você costuma ficar debaixo do sol ou você vai atrás de uma sombra? Todo mundo quer sombra, né? Começa por aí, essa é a parte engraçada. Até esse tipo de informação você tem que analisar. Analisar. Uma cafeteria estratégica com ar-condicionado. É verdade, doutor. E isso, vindo para o shopping, tem alamedas que passam mais pessoas do que outras? Sim, com certeza. Que loucura, né, doutor? Com certeza. Vou começar a pesquisar onde eu vou andar agora em shopping. Meu. Quando você entrar lá novamente no Cidade Jardim, você dá uma olhada nas primeiras lojas que você já sai. Né? Eu já percebi isso é involuntário. Porque você acha que é involuntário do ser humano? Olha, eu gosto de andar nessa parte aqui do shopping. Eu acho que sim. Tem essa parte, inclusive... Escada rolante. Falando em shopping center, né? Escada rolante. Você pode ver que não vai ter loja vaga na frente da escada rolante nunca. É verdade. Qual é a sua tendência quando você sai da escada rolante? É para ir para a direita ou para ir para a esquerda? A minha é para a esquerda. Para a esquerda? Você está dentro de um percentual menor de pessoas. A minha é sempre para a esquerda. A maioria está na Estou imaginando uma determinada escada que eu desço no shopping, esquerda, por causa do acesso do carro, só. Às vezes é porque você, obrigatoriamente, mas você está circulando ali no momento de compra. Direita. Direita. Até isso é avaliado. Até isso. E impacta no aluguel da loja. Não, mas não é possível, doutor. Fica mais caro o aluguel. Você acha que tem pessoas que ficam contando ali, peraí, desceu direita. Você está me dizendo isso? Tô.
Contando aqui, ó, com o reloginho. No reloginho. Hoje, né, pode ser no reloginho, mas hoje tem alguns shoppings que ele já tem uma estrutura justamente de contagem de fluxo e tudo mais, que ele já consegue, mas existem tecnologias para isso hoje, tá? Claro. Que você Inteligência artificial, consegue afinar esses dados para justamente você interpretar. E isso também é importante para o equipamento e para o shopping, né? Por que que os extremos estão as operações que a gente chama de âncora? Que é para justamente te obrigar a ir lá no extremo. Para você passar na frente de todas as outras operações. Porque a âncora, né, como o próprio nome diz, você sai da sua casa, é destino. Você sai da sua casa para ir até aquela... Do ponto A para o ponto B. Exato. Então você vai, muitas vezes não é para ir no shopping, é porque você precisa ir naquela operação que tem ali naquela... E aí você, para chegar nela, você tem que circular quase que o shopping todo. Aí no meio do caminho, o dinheiro, alguém morde o din-din do bolso. É isso aí. Sensacional. Aí Porque já impacta numa negociação diferente com esse âncora. Com Por certeza. ele ajudar o shopping é o quê? Trazer Gerar movimento, gerar fluxo, pessoas. sensacional, porque precisa do advogado e precisa do corretor de imóveis. É isso aí. Olha, Fundamental. maravilhoso. É a valorização da profissão. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, né, que até recebi aqui. Como é que você lidar com parcerias? Você consegue fazer parcerias, né, no seu mundo de franchising, de novos negócios B2B, B2C? Sim, sem dúvida, né? Qual que é o slogan, Cassiano? Olha, Ninguém esse- faz nada sozinho, né? De verdade. Eu acho que assim, a questão da parceria, principalmente pelo fato da gente trabalhar em âmbito nacional, obviamente eu não consigo estar nos 27 lugares. todos os lugares ao mesmo tempo, né? A parceria para a gente ela é bem estratégica, bem direcionada e bem importante, né? A gente sempre trabalha com corretores ou, né, imobiliárias propriamente dito, que tenha esse viés mais comercial, tá? Que por incrível que pareça, nem é tanto assim quanto você imagina. Sério. Às vezes a gente sente falta desse tipo de profissional mais especializado nesse tipo de negócio. Em parte comercial. Às vezes de identificar o imóvel correto, né? Poucos conseguem fazer isso. Puxa vida. Então a gente trabalha com parceiros dedicados a isso e já meio que um manual do que ele tem que percorrer. Uma cartilhinha. Para É isso. você isso. tem que identificar isso. E uma coisa é fato, Cassiano, principalmente para as grandes operações, nunca vai, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o imóvel não vai estar lá disponível para você, não. E aí? E aí a gente precisa Bater na porta. entender qual é o melhor local para instalar aquela unidade. Porque, em contrapartida, o nosso cliente, ele também não tem tempo para analisar tudo que tem por aí de opção. A gente tem que filtrar isso para ele. Tem que mais ouvir, né? Tem. Tem que Então, mais a gente tem que filtrar tudo isso, tanto que a nossa forma de apresentar esse imóvel, esse local, é totalmente diferente, né? Não é simplesmente... é uma forma diferente, talvez, do residencial. Porque o residencial, às vezes, você tem ali um link, né, um anúncio, não vai estar anunciado, cara. Não vai. Não vai estar anunciado. O que é bom não está anunciado. É isso. O que é bom, não tá no ele não mercado. está disponível. Eu Ele vejo não tá pessoas, disponível. Hélio, até pegando o seu gancho, que tem imóveis maravilhosos, mas perdeu a largada. É isso aí. Não tinha que colocar na Rede Globo, na Rede TV, na Bandeirantes. Não quer. Por quê? Essa pessoa que vai comprar, ela não quer lente. Descrição. Ela quer descrição. Que é o off-market. É que é o off-market. O Ibirapuera House Não é pelo ticket do imóvel, mas sim pela descrição. É isso aí. Faz quietinho aqui, ó. Pega o meu copo, me dá minha parte, acabou. Você fica feliz. Deus abençoe sua vida, eu sigo a minha vida, Deus também vai abençoar. Acabou. E às vezes as mercadorias acabam micando, excelentes mercadorias, acabam micando muitas vezes por não saber parar de falar. Você Excesso tem toda a razão. de exposição, né? O excesso de exposição, Estratégia. porque aquilo que é bom ninguém fala.
Você Ninguém tem não toda a tem razão, Cassiano. Isso acontece muito também na nossa área comercial, tá? Sensacional. Às vezes você tem ali um equipamento interessante, você tem uma área que pode se tornar alguma coisa mais O interessante. franqueador também. Ou para a própria rede própria. Própria rede. A gente atua muito para rede própria, né, hoje. E aí o cara vai ali e coloca na mão de 10 imobiliárias, por exemplo. Ah, queimou. Aí queimou. O cara não tem a Não é o expertise. não é o caminho. Não é o caminho. Vai só né? dar aos Porque ventos. muitas vezes, se você bota ali numa condição dessa, que espalhou no mercado, às vezes você vai conseguir alugar. Né? Só que será que você vai alugar para uma rede, de fato, uma rede que eu falo assim, empoderada Firme, de recurso, forte. forte, empoderada Longo de prazo. garantias, pensando no longo prazo? Provavelmente não vai. Não vai. Que já chegou essa mercadoria para ele já ou validou ou já, opa, não, deixa de plano C aí. Se porventura, me corrija se eu estiver errado, se porventura não der certo, manda essa proposta lá e vamos ver. É meio por aí. Porque Meio o por pessoal aí. quer comprar... Tem que existir um aquele- trabalho a mais, né? Tanto que assim, como comentei, a turma ali não tem braço para ficar estudando a fundo cada oferta que chega para ele. Ele precisa de um trabalho mais pronto. E a gente entrega Mais esse trabalho preciso, mais, né? mais preciso. Mais Não preciso. só uma foto do imóvel. Isso é muito Você básico. tem que trazer os dados, você tem que mostrar. Primeiro eu tenho que conhecer o negócio do meu cliente, porque eu estou ali representando os olhos dele ali, né? Estou fazendo a vez dele, né? Então eu tenho que entregar o que ele precisa para a tomada de decisão. E tem que conhecer, acho que o dono do imóvel também, Não, isso né? com certeza. Também, né? Isso, Será que ele é mais duro, mais flexível? até esse momento da apresentação, eu já estou ali em tratativas com esse dono do imóvel, né? Já aconteceu algumas transações onde às vezes está na mão de herdeiro, às vezes está ali numa questão que o cara querem vender. Botar na mão dele é bom. Traz um Não é? investidor que tem costume de trabalhar aqui locação para esse tipo de rede. A gente faz, né, triangula aqui o negócio. Também a gente O faz. herdeiro não deu a vida para conseguir. O herdeiro vai lá Vende e... rápido. Vai, pronto, acabou. Você encontra alguns casos aí. A gente E encontra. eu sempre friso aqui para você, né? Às vezes comentar, o professor tal falou aquilo em tal aula de pós-graduação. O sincronismo ele é muito bonito, porque por trás desses bastidores, você não pode ser só mostrador de imóveis. O corretor, É o que mais tem. o corretor profissional, fala bagagem de vida, que é aquilo que a gente sempre fala, você tem que nascer vendedor. Você hoje virou corretor? Não para de estudar. Estuda o Se mercado. atualiza. Faça uma pós-graduação, tem várias universidades aí interessantes sobre Tem negócios. curso gratuito. Gratuitos, o YouTube à vontade. Então, assim, é um misto. Então, você se atualiza, você tem a sua bagagem de vida, experiência de mercado, isso compõe todo um time estratégico, para você não ficar indo no mercado e perder tempo. Nós sabemos os custos de bastidores de corretores de imóvel. Sim, o custo de vida para se manter. Exato, os pra anúncios ser no off, né? Acaba que sendo privilegiado, porque você tem já seus clientes estratégicos. Agora, o corretor de volume que ele gosta de anunciar, ele sabe que ele tem um custo alto. Então, não adianta ele só receber um lead, vou lá, mostra o imóvel. Como eu já vi nos condomínios da vida. O corretor entra e sai assim. Não tem aquele detalhe. Então, se você tem conhecimento bacana por trás, ainda mais em varejo comercial, você tem um destaque. E assim, é muito bom, doutor, você comentar isso, porque o pessoal que está assistindo talvez esse podcast, pensa que fazer uma operação dessa é igual Mega Sena. Vender um imóvel de alta renda também é Mega Sena. Não é. Mas se a pessoa no percentual, quanto que ele ganha de comissão? Não é. Se pensar nisso, não dá negócio. Não dá negócio. Tem que pensar em ficar as pontas. Se der a minha taxa padrão, amém. Mas eu penso pelo menos dessa maneira. Se não der, a mim também. O importante é ter ambos os clientes da minha carteira, Fazer fidelizá-los, fazer negócio. Exato. Melhor, ter indicações deles. Puxa vida, ele resolveu o meu problema, ele resolveu a minha dor. Vai no Hélio, vai no João Leite, que eles vão resolver. Eu penso muito dessa maneira pelo lado da Ibirapuera House junto com a Elaine. Né? Porque se pensar somente na intermediação imobiliária, esquece. Quantas vezes você já foi convidado em jantares, que às vezes não Bastante. é para falar de negócios, mas às vezes para você ser arguído, Sim, para saber se você tem muito. quem são os seus clientes de carteira, se você está antenado em economia, Mas taxas. e opinião também. Exato. Pô, o que você acha de investir aqui, investir ali, disso, daquilo? Quanto tempo que meu dinheiro volta?
Exatamente. Né? Independente da sua profissão, advogado, corretor, eu acho interessante também ter conhecimento sobre o lado financeiro. Sim. E eu vou trazer Isso faz uma toda a fera do diferença. financeiro aqui. E esse eu vou assistir de camarote. Vou trazer Adoro uma essa- fera que é cliente nosso. Sabe muito da parte financeira. Hélio, tem muita gente no Brasil que tem bilhões